era amordaçada a Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então, o deputado é leviano de fazer uma acusação sem nome. Elisiane Gama. Deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares, senhor Paulo Roberto, o senhor, quando chegou aqui, o senhor fez um discurso no seu primeiro momento, como fez durante os momentos que se seguiram, de combate à corrupção, não é? Deixou muito clara a sua revolta com as propinas e com esse esquema de corrupção que se instaurou dentro da Petrobras. Mas o senhor participou do esquema, o senhor comandou o esquema, o senhor conduziu esse esquema. Ao mesmo tempo, o senhor é uma das pessoas queridas pela presidente Dilma e também pelo ex-presidente Lula, tanto que foi convidado para um momento íntimo, não é, da família, que foi para o casamento de sua filha. O senhor nunca teve a curiosidade de perguntar aos dois quem comandava esse esquema de corrupção? Me responda depois, por conta do meu tempo, que é só 3 minutos. Ao mesmo tempo, eu pergunto ao senhor, um levantamento feito pela Operação Lava Jato apresenta aí 1.800 visitas feitas por 10 lobistas a diretores da Petrobras, dentre eles o senhor, o Barusco, o Renato Duque e vários outros. O jornal Folha de São Paulo fez um questionamento a esses ex-executivos e nenhum deles, na verdade, respondeu o conteúdo dessas conversas. Nem mesmo a própria diretoria da Petrobras deu uma informação de fato do que se dava e de qual o conteúdo dessas conversas entre esses lobistas e os ex-executivos da Petrobras. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho qual o conteúdo, na verdade, que se dava entre esses diretores, considerando que o senhor foi uma das pessoas que recebeu, inclusive, vários desses lobistas. E aí, presidente, já colocando também que nós estaremos protocolando aqui um pedido também para fazer um cruzamento dessas visitas à Casa Civil e também ao Ministério de Minas e Energia, porque entendemos que será importante para o encaminhamento dos trabalhos da CPI. Uma outra informação, senhor Paulo Roberto, no acordo que o senhor fez da delação premiada, o senhor teria, na verdade, pactuado de apresentar elementos muito mais fundamentais referente à participação do Renan nesse esquema de corrupção da Petrobras. Entretanto, o senhor não deu elementos muito mais efetivos e aí, portanto, sem detalhar, por exemplo, quais empresas de fato fizeram esse pagamento de propinas ao senador Renan. Eu queria também que o senhor nos desse essas informações. E por fim, presidente, o senhor fez a citação do Edson Lobão, o senhor fez a citação da Rosiana Sarney. Como é que se deram essas conversas do senhor com essas duas representações políticas, no caso, a ex-governadora do estado do Maranhão e um senador pelo Maranhão, Edson Lobão? Qual o conteúdo? Constou nesse debate também o pagamento de propinas, no caso específico da refinaria Prêmio 1 do estado do Maranhão, com investimento de mais de 2 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, já para finalizar, presidente, quando o senhor colocou, por exemplo, de que o início de todo esse trabalho, ou melhor, de todo esse esquema de corrupção se deu pelas indicações políticas dos diretores da Petrobras, e o senhor fez uma menção ao ex-presidente Sarney, lá na década de 80, quando se iniciou, portanto, as indicações políticas para os cargos de diretorias da Petrobras. Teria sido, então, José Sarney o grande estreante, digamos assim, ou aquele que criou todas as condições favoráveis para nós termos o que nós estamos vivendo hoje, que é esse esquema de corrupção na Petrobras, desviando e dando desfalques bilionários à Petrobras? Concluindo, e só para deputada, finalizar, nos explique melhor o que é o sistema podre, que o senhor já colocou várias vezes. Sistema. Quem é o chefe desse sistema? Quem efetivamente está comandando esse sistema referente ao desvio de recursos públicos? Obrigada, presidente. doutor Paulo. Bom, em relação à pergunta, que é uma pergunta já que foi reiterada algumas vezes aqui nessa comissão, por Vossas Excelências, as pessoas que eu tive contato eu já mencionei, está nos meus processos de colaboração. Então, quem comandava o esquema? Eu tinha contato com as pessoas que o deputado Ivan Valente colocou ali, eu mencionei as pessoas do PP, as pessoas do PT, pessoas do PMDB que eu tinha contato.
eu não posso colocar pessoas que eu não tinha contato. Então, se existiam outras pessoas, a que eu, Paulo Roberto, tinha contato, eu já mencionei e consta da minha delação. O senhor está me respondendo a primeira pergunta, quando eu falo ao presidente Dilma. O senhor nunca fez pergunta a nenhum dos dois? Não, o senhor demonstrou assim, muita inquietação quando o senhor chegou aqui falando da corrupção. Parecia assim que o senhor foi meio que vítima. Se a gente não soubesse um pouco da sua história, a gente ia achar que o senhor era o homem mais correto e probo do ponto de vista da aplicação do recurso e que nunca teve nenhum tipo de envolvimento. Então parece muita revolta, desculpa, parece muita revolta com alguém que comandou esse esquema. Por isso a minha pergunta, eles não teriam informações referentes a isso? O senhor nunca parou para fazer esse tipo de debate? Eu nunca conversei, nem com a presidente atual, nem com o presidente Lula, sobre esse tema. Eu nunca conversei. Então eu não posso colocar para Vossa Excelência uma coisa que eu não tenho confirmação disso. Vossa Excelência também colocou que eu comandava esse processo. Eu nunca comandei esse processo. Esse processo não foi comandado. O senhor recebeu 31 milhões de reais da Odebrecht, por exemplo. O senhor não acha que consegue conseguir uma propina tão grande desse estaria numa situação de comando? Possivelmente, a parte dos políticos que foram mencionados receberam valores muito superiores a isso. Esses valores todos que o senhor recebeu, era só para o senhor dividia com quem? Por exemplo, um dos diretores, o Rogério Araújo, chegou em algum momento e disse, olha, você é tolo, você recebe tanto dinheiro e de repente não fica muito para você. Verdade. Quando você precisar. Algum dos políticos que o senhor ajudou, o senhor já recorreu para lhe ajudar, ele diz, olha, quando você estiver no aperto, ninguém vai lhe recorrer, vai lhe ajudar no momento que o senhor recorrer a eles. Obrigada, presidente. O que eu posso só lhe falar é que eu não comandava isso. Quando eu fui indicado, né, pelo PP para assumir a diretoria, me foi pedido pelo partido, na época pelo José Janene, que eu teria que ajudar o partido. O Rogério Araújo estava certo, então, na interpelação dele? Obrigada, presidente. Ele ainda vai responder, presidente. Em relação ao Rogério Araújo, consta na minha delação também, uma vez ele me procurou e falou que eu era tolo, que eu ajudava os outros e não olhava para mim. Isso está lá, consta na minha delação. Em relação aos lobistas, 10 lobistas aí, que saiu pela imprensa, de mais de 1.800 visitas, pode-se fazer um levantamento. Desses 10 lobistas, eu acho que eu tive com uma vez e com outro eu tive muitas poucas vezes. Então, se fizesse levantamento desses lobistas aí, a participação deles com reunião comigo foi praticamente nenhuma. Pode fazer esse levantamento. O que esses lobistas iam fazer lá? Ver interesses das companhias que eles representavam, ver interesses de políticos em relação a todo esse processo que todos já estamos sabendo como aconteceu. Agora, desses 10 lobistas aí, Vossa Excelência pode fazer um levantamento e vai ver que meu nome consta em muito poucos. Porque eu não conhecia, a maior parte das pessoas eu nunca vi na minha vida. Em relação à delação premiada, que foi mencionado por Vossa Excelência, do... O Bernardo Frei Burgais, não sei se estou falando o nome correto dele. Na Petrobras ele nunca esteve comigo. O senhor nunca conversou com ele, nunca recebeu ele na Petrobras? Não. Na Petrobras, como era a sua relação com ele? Ele foi uma pessoa que abriu as contas para mim lá fora, mas ele não esteve comigo na Petrobras. Junto ao Odebrecht? Junto ao Odebrecht. Mas esteve comigo, eu tive com ele no escritório dele, nunca na Petrobras. Em relação à colocação de Vossa Excelência aí da delação premiada, que eu teria ainda mais informações para dar com respeito ao senador Renan, não consta da delação isso. Isso não consta, pode ler na delação. O que consta, o que eu sabia, eu falei. Eu não fiquei devendo nenhuma informação. Saiu pela imprensa que eu teria ainda informações para dar, que não constava, na minha delação tinha mais informações, não consta, porque minha delação foi a mais sincera e mais justa e mais correta possível. Inclusive, merece dizer aqui, não estou aqui me defendendo, eu errei, estou pagando por isso, mas que todo esse processo, ele está hoje onde está, devido à minha delação. Obviamente que depois outros delatores vieram, depois de mim, o Youssef, depois veio o Torres Cetal, depois veio o pessoal da Camargo, mas a primeira delação quem fez fui eu. Não me orgulho disso. Nem um pouco. Não me orgulho de ser delator, não me orgulho disso. Mas o sistema todo, o processo todo da Lava Jato, hoje está onde está, porque eu iniciei. E repito, não me orgulho disso. Em relação à colocação do ex-presidente Sarney e tal, eu não posso lhe dizer que houve problemas, que houve desvios, que houve isso, que houve aquilo.
Mas posso lhe dizer que as nomeações tinham sempre indicação política. Ele inaugurou, então, esse Não, eu posso lhe dizer que houve indicações políticas. Agora, se houve desvio na gestão do presidente Sarney, do presidente Itamar, do presidente Collor, do presidente Fernando Henrique, eu não posso dizer isso porque eu não conheço. Lobão e Sarney, é importante, muito bem, presidente. Isso. Para o Estado do Maranhão, precisa ter Eu fui numa reunião com o ministro Edson Lobão, ele me pediu recursos para ele e me pediu recursos para a governadora, na época, Rosiana Sarney. Esse pedido foi feito através do ministro Lobão. Quantos o valor? Muito bem. O senhor pagou, o senhor fez a doação? Ô, presidente, é tão importante. Mas Vossa Excelência já usou aqui o tempo de forma exagerada. Temos ainda vários oradores, temos sessão ainda na Câmara, depois sessão no Congresso. Só o valor, e temos que respeitar. Consta na minha delação os valores, talvez aqui agora não possa precisar, mas não sei se for 1 milhão, 2 milhões, mas está na minha delação os valores corretos. Obrigada. Agradeço ao deputado Lisiane Gama. Com a palavra a deputada Maria do Rosário. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.